Caro Jorge Gaspar, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Cabe-me a missão de trazer a este painel um olhar do turismo sobre o estado da contratação coletiva, da qualidade de representante da Confederação de Turismo Português, mas também diretor-geral da APORT, a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, a cuja comissão negociadora patronal integro nos últimos anos. O turismo, como sabem, é um setor que se caracteriza pela predominância das microempresas. Alguns estudos dizem que provavelmente cerca de 90% das empresas empregam menos de 10 trabalhadores. O nosso olhar sobre o estado atual da contratação coletiva é simples. A contratação coletiva que nós temos e que construímos ao longo dos últimos anos está esgotada. Ela hoje não serve o diálogo social entre as associações e os sindicatos e julgo mesmo que em muitos aspectos não é de interesse para os empregadores e para os empregados. Acabou um ciclo e é tempo das associações e dos sindicatos avaliarem-se da capacidade, da vontade e do interesse de construírem uma nova geração de contratos coletivos de trabalho e também de descobrirem que novos caminhos devem seguir para construir um novo diálogo social. A associação que eu represento, a APORT, é uma associação centenária e a contratação coletiva faz parte da nossa história. Nos últimos anos celebramos regularmente contratos coletivos de trabalho com as duas entidades que representam os trabalhadores, a FESAT, que integra a CGTP, e a FETES-CITES, que integra a UGT. Ao longo destes anos mantivemos com essas duas estruturas sindicais contratos paralelos, conteúdos diferentes, mas tivemos como objetivo sempre que a assinatura dos contratos se fizesse digamos, com o mínimo espaço de tempo possível, porque achámos que era essencial para o equilíbrio social do setor. Talvez por isso, ou por mão do destino, ou pela organização, sentar-me no meio das duas confederações patronais, das sindicais. Eu sinto-me aqui, embora a mesa esteja muito instável, como já certamente perceberam, estamos aqui permanentemente a ver se a mesa não cai. Bem, mas esta nossa capacidade de celebrar contratos com os dois sindicatos é uma característica distintiva, enfim, da nossa contratação da APORT, porque colegas nossos de outras associações seguiram naturalmente um caminho diferente. Mas conseguimos nos últimos, 15 anos, grandes avanços na contratação coletiva. Quem vê os últimos contratos de 2011 e os contratos de 1995 vê enormes alterações. E até alguns pontos que são interessantes, que eu gostaria aqui de sublinhar, como, por exemplo, a criação, por proposta da FESAT, diga-se, de uma comissão de resolução de conflitos, uma plataforma informal, onde sindicato e trabalhador, associação e empresa se juntam para resolver conflitos em fase pré-judicial. A própria introdução em 2011 de uma cláusula que nós denominamos de regime extraordinário da organização do tempo de trabalho, que achamos que, sendo um nome complexo, dignifica mais do que a expressão banco de horas, ou a própria fixação em 2011 de um salário mínimo no setor de 520 euros. Portanto, vivemos anos de facto de grande aprofundamento da contratação coletiva. Mas verdadeiramente em 2013 a situação alterou-se profundamente. Os nossos contratos coletivos de trabalho, julgo que uma maioria dos contratos, têm um peso muito grande de matérias que são mera transcrição do Código de Trabalho ou de outra legislação. E, portanto, sempre que há alterações aos códigos, e tivemos várias nos últimos 20 anos, como sabem, surgiram desconformidades entre os textos e daí resultaram sempre problemas graves no dia-a-dia, enfim, da vida das empresas. A preocupação das associações e dos sindicatos foi sempre comum. Na primeira oportunidade, isto é, na negociação mais próxima, harmonizávamos os textos dos contratos com o texto do Código. Em 2013, os sindicatos não o quiseram fazer. É uma opção respeitável. Mas a partir do momento que não o fizeram, as desconformidades em matérias muito sensíveis para a estrutura de custos das empresas tornaram a situação muito complicada para os nossos associados. Ou seja, um associado da APORT estava, relativamente a uma empresa que não é associada, numa situação de grande desvantagem em cláusulas que são muito importantes. E esta situação agravava-se porque as empresas que chegavam ao mercado, sem contratação coletiva, sem portarias de extensão, tinham naturalmente uma vantagem significativa. E, portanto, esta situação tornou-se para nós insustentável. Mantê-la significava, digamos, falhar o cumprimento da nossa missão perante os nossos associados. Mas nós acreditamos que é possível, que é necessário, que é fundamental haver contratação coletiva. E por isso nós falamos na necessidade de criar uma nova geração de contratos coletivos de trabalho. E digamos que um princípio de conversa
nós lançámos 3 temas para a mesa, 3 tópicos de conversa para a mesa. O primeiro tópico é recuperar a liberdade contratual. Associações e sindicatos têm de recuperar a sua capacidade de negociar e significa que, a nosso ver, que os contratos devem evoluir fora do perímetro do Código do Trabalho. O Código do Trabalho é hoje uma espécie de torre de Babel que cresce, 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 cresce e nós temos de fugir desse território e ir para áreas onde nós possamos negociar livremente. O segundo tópico de conversa é voltarmos às origens. Os contratos nascem para resolver relações, ou melhor dito, para resolver relações de trabalho entre empregadores e empregados. Nós não temos a missão de levar o Código de Trabalho às empresas. Nós temos a missão de atuar nas empresas. Temos de voltar, de facto, às origens. E como terceiro tópico de conversa, nós sugerimos a necessidade de criarmos uma grande plataforma de confiança que foi abalada por estas sucessivas alterações no Código do Trabalho. E essa plataforma de confiança para nós significa que os contratos coletivos têm de passar a ser a termo certo. Eu, quando faço um contrato, faço para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos, não interessa o que for, mas faço para esse termo. Sendo certo que, naturalmente, haverá um conjunto de cláusulas que, no caso de não haver um novo contrato, deveriam ser integradas nos contratos individuais de trabalho para a segurança das pessoas. Isso para nós é absolutamente claro. Portanto, a síntese do nosso contributo é esta. A contratação coletiva atual está esgotada, é preciso fazer uma nova contratação coletiva e nós estamos prontos para isso. Muito obrigado.